Oi, meu nome é Deise. Se você acabou de chegar, em 2017 eu fui diagnosticada com transtorno bipolar e aqui no canal eu compartilho a minha jornada de autoconhecimento e o que eu venho aprendendo em relação ao transtorno bipolar também. Uma pergunta que eu recebo muito vem dos familiares, que é: Deise, o que fazer com meu filho, meu marido, minha mãe, que está em crise, não está em condições de responder pelos seus atos, que atitude eu devo tomar? E como eu não tenho tanto conhecimento assim nessa área, eu convidei uma especialista. Eu convidei a doutora Carla, que é advogada, para explicar tudo isso para a gente. Eu vou deixar a Carla se apresentar. Carla, por favor, muito obrigada pela sua presença. Eu acredito que você vai poder contribuir muito com a gente hoje. Deise, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo também. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito contente com o convite. Realmente, esse é um tema no qual as pessoas têm muita dúvida. A gente recebe também frequentemente perguntas de clientes e conhecidos a respeito. É um tema muito pertinente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carla Lepikoski, eu sou advogada, atuo principalmente em São José dos Campos, né? Nossa base é aqui em São José dos Campos, mas atuamos em outras cidades da região também. E a gente atua no escritório, eu mais os meus dois sócios, doutora Camila e doutora Christian, a gente atua, dentre outras áreas, no direito de família e também com interdições. Tanto interdições relacionadas a doenças mentais, por questões de idade ou dependência química, são diversos os fatores que podem levar a uma interdição. Primeiro, antes de falar da interdição, a gente precisa compreender um conceito, que é o conceito da capacidade civil. Até os 16 anos, os nossos pais respondem pelos nossos atos, por tudo que a gente faz. Dos 16 aos 18, nós somos considerados relativamente incapazes. Então, até os 16 nós somos incapazes, depois a gente fica relativamente incapaz, a partir dos 18 em diante nós somos capazes. Então, nós somos capazes de fazer a autogestão da nossa vida, de contratar, de comprar, de vender, de praticar o que a gente chama de direito de atos da vida civil, de contrair matrimônio, de se divorciar, todos os atos da vida civil. E existem situações nas quais a pessoa pode nunca desenvolver essa capacidade, de repente uma pessoa que nasceu com alguma deficiência grave, ela pode nunca atingir essa capacidade, ou ela pode, ao longo da vida, perder essa capacidade. Essa perda pode ser temporária ou definitiva. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, um traumatismo craniano, fique acamada, ela pode estar impedida de decidir ou impedida de expressar a vontade dela. Então, nesse caso, ela pode ter uma incapacidade aí temporária, ela pode precisar que, por um período de tempo, outra pessoa se responsabilize por ela e pelos seus atos, pelo seu patrimônio, e isso pode durar um tempo, pode ser permanente ou não. E no caso das doenças mentais, dos transtornos de ordem psiquiátrica, isso pode acontecer também, assim como no transtorno bipolar. E Carla, como é que funciona isso? Quais são os critérios? Quem define se essa pessoa com transtorno bipolar, se ela está incapaz, se ela não está? Como funciona isso? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente não é porque uma pessoa tem uma determinada doença ou um determinado transtorno que ela é automaticamente considerada incapaz. Isso vale para o transtorno bipolar como para outras doenças, Alzheimer, esquizofrenia, para várias outras doenças. Essas doenças e transtornos, eles podem acometer a pessoa em graus diferentes, né, ao longo da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um Alzheimer em um estágio muito inicial, ela pode não ser incapaz, pode não necessitar de uma interdição. A partir de determinado momento, passa a ser necessário. No caso do transtorno bipolar ou de outros transtornos, que é muito comum, por exemplo, com pacientes com esquizofrenia.
que seja feita a interdição. Mas de todos? Não, não é de todos. A pessoa precisa apresentar um grau onde ela seja incapaz de fazer sua autogestão. O exemplo mais clássico que vem à mente, normalmente, é a questão patrimonial. Mas não é só a questão patrimonial que a gente tem que pensar. Tem a questão patrimonial, mas a questão de autocuidado também. Ela consegue levar uma vida minimamente normal, ela consegue ter esse autocuidado com ela mesma, se proteger, proteger os outros, ou de repente a pessoa pode apresentar um quadro onde ela se coloca em risco, coloca as outras pessoas em risco, ou não tem capacidade para gerir o próprio patrimônio. Então, nesses casos, ela pode sofrer a interdição. Aí, no caso, a interdição é um procedimento judicial, na qual o juiz ele vai verificar, mediante uma perícia médica, qual é a situação da pessoa. Então, tem que ter uma indicação médica. O médico é que pode dizer se a pessoa tem essa capacidade ou não. O juiz ouve o médico, ouve a pessoa, ouve quem está pedindo a interdição dela, normalmente quem pede a interdição é a família, aí ele vai decidir pela interdição e vai nomear uma pessoa para ser o curador, ou seja, o responsável legal, a gente chama, o termo técnico é curador. E aí esse curador, ele vai então se responsabilizar, não só pelo patrimônio da pessoa interditada, mas pela própria pessoa interditada. Fazendo uma analogia com a criança, você gere o patrimônio da criança e você cuida da criança. Com relação ao adulto interditado, o curador tem esses dois deveres, de gerir o patrimônio e de cuidar da pessoa. Carla, quem pode ser o curador? Tem que ser algum familiar? Qualquer pessoa pode ser o curador? Como funciona isso? Essa é uma pergunta bastante interessante. Normalmente, a nossa legislação, ela prevê que, no caso de pessoas casadas, o curador seja o cônjuge, ou então, se a pessoa não for casada, os pais, os filhos, podendo chegar aos irmãos. O objetivo da lei é que, até por uma questão de lógica, né? É que o curador seja alguém próximo da pessoa, alguém que tenha uma relação próxima, uma relação de afeto, que conheça a pessoa bem, e uma relação de confiança também, porque vai ficar responsável pelo patrimônio e pelos cuidados daquela pessoa. É uma responsabilidade muito grande. Então, busca-se sempre nesse núcleo familiar próximo, mas isso pode ser estendido para o caso de uma pessoa, vamos imaginar que a pessoa não tem pai, não tem filho, não tem marido, mas tem um tio-avô, que já é um grau de parentesco mais distante. Pode ser nomeado? Pode. Pode ser, inclusive, alguém de fora do círculo familiar, alguém que não tenha parentesco, mas busca-se sempre entre as pessoas mais próximas. E, normalmente, quem faz o pedido já é a família, normalmente a família já entra com o pedido, já nomeando, já indicando quem é o curador. Então, normalmente, o que acontece na prática é que a família se conversa, toma a decisão, escolhe ali quem vai ser o curador e leva já esse pedido para o juiz de uma maneira mais pronta, indicando quem é essa pessoa. O juiz, o que ele vai analisar? Se aquela pessoa tem capacidade para cuidar da pessoa que vai ser interditada, né? Quem que atende melhor aos interesses do interditado. Pode haver, em alguns casos, pode haver dissenso, pode ser que a família não concorde, haja uma briga pela condição de curador, pode acontecer também do próprio interditado, né? Da pessoa que você pretende interditar, dizer não quero ser interditado, ou então aceito que eu preciso ser interditado, mas eu não quero que esta pessoa seja o meu curador, eu quero que seja outra pessoa. Então, todos esses conflitos, eles são levados ao Poder Judiciário. O juiz, ele ouve sempre a pessoa, né, o interditado. Nessa fase, ele não é interditado ainda, mas é a pessoa que se pretende interditar. Essa pessoa, ela é ouvida. Então, ela é ouvida pelo médico que vai fazer o parecer, que vai fazer um laudo. Ela é ouvida em audiência também pelo juiz. Casos em que essa audiência não pode acontecer no fórum, a pessoa tem, de repente, alguma dificuldade de locomoção, por estar internado, por estar acamada, o juiz deve ir até a pessoa para ouvi-la. O Ministério Público, ele participa também, ele faz toda a fiscalização desse processo, então ele não participa
defendendo, na defesa do interditado. Na verdade, ele participa como um fiscal ali da lei. Ele vai olhar e vai se pronunciar, o promotor vai se pronunciar, orientando também o direcionamento do juiz. E a pessoa, que no caso é réu nesse processo, vamos botar assim, não é réu, né? Mas é o polo passivo que a gente diz em direito, né? Então, fizeram um pedido para que aquela pessoa seja interditada, ela também vai ter a nomeação de um advogado. Então, ela mesma, ativamente, pode procurar um advogado, ou se ela não puder fazer isso, é nomeado um advogado, um defensor público, ou um advogado conveniado, que vai ouvi-la e, se for o caso, vai redigir uma defesa, né? Então, tem todo esse procedimento que vai envolver a escolha do curador e vai envolver também a extensão dessa interdição. Isso é outro ponto que é muito importante a gente colocar. Antigamente falava-se se a pessoa era capaz ou incapaz, mas agora cada vez mais fica claro para os juízes e para os profissionais da área de que a pessoa ela pode ter graus diferentes de incapacidade. Ela pode não ser completamente incapaz, ela pode ter necessidade de amparo, de auxílio para a tomada de algumas decisões mais complexas e para outras não. Então, o juiz, além dele determinar quem vai ser o curador, ele vai desenhar os limites da atuação desse curador. Ele vai dizer para que atos e de que forma esse curador vai assistir aquela pessoa. Inclusive, eu tenho uma frase que eu ouvi de um juiz, e eu achei interessantíssima, eu sempre me recordo dessa frase. Ele diz que a gente sempre pensa na interdição como algo ruim, como uma pessoa que vai ser tolhida dos seus direitos. E ele diz que a interdição, ela não se destina a isso. Isso é errado. A interdição, ela deve ser pensada como uma forma de preservar os direitos daquela pessoa. Preservar porque vai impedir que aquela pessoa que não tem discernimento, que ela seja, por exemplo, vítima de um estelionato, no caso de idosos, vítima de uma violência patrimonial. A gente ouve sempre histórias de idosos que não tinham discernimento, os filhos tinham cartão, a senha, e acabaram dilapidando o patrimônio. Então, a interdição, ela serve para proteger a pessoa daquilo. E no caso de interdição de pessoas que apresentam algum transtorno, que pode ser feita, então, uma interdição com os limites mais brandos, né? Algumas pessoas chamam de uma interdição parcial, falam assim, total e imparcial. Alguns juristas criticam essa nomenclatura, mas eu vou usar ela aqui porque eu acho que para a gente entender, para quem não é da área, parcial é uma palavra que facilita a compreensão, né? Então, a pessoa interditada não necessariamente significa que ela não vai mais ter cartão de crédito, que ela não vai poder sair na rua sozinha, que ela não vai poder decidir entre casar, divorciar. Não, não é isso, né? O juiz precisa avaliar, na situação daquela pessoa, para quais atos ela necessita de amparo, para quais atos ela necessita de ajuda. E aí ele desenha, então, os limites dessa interdição, além de escolher a pessoa de confiança que vai ser o curador, que vai ser a responsável por isso. Nossa, muito esclarecedor isso. Uma dúvida, assim, pessoal minha. Algumas pessoas com transtorno psiquiátrico têm um patrimônio relevante. Esse curador, ele faz o que ele quer com esse patrimônio? Ele tem que prestar conta para alguém? Como é que funciona isso? Isso é uma dúvida, uma pergunta que muitas pessoas colocam. Não, o curador, ele não tem, como se diz, direito irrestrito sobre aquele patrimônio, né? Ele tem uma metodologia que ele tem que seguir. O juiz vai dizer para que ele deve ser responsável. Então, se ele vamos pensar em casos mais extremos, onde ele tenha que gerir 100% do patrimônio, e a pessoa não tem capacidade para nada mesmo, está muito acometida, está acamada, ou está internada. Isso é muito comum em pacientes com Alzheimer avançado, né? É comum casos em que o filho normalmente assume a curatela e ele tem que gerir praticamente tudo da questão patrimonial, porque a pessoa não apresenta nenhuma possibilidade de fazer isso. Isso é comum. Mas aí como que acontece? O curador, ele tem essa obrigação de fazer a gestão. Então, por exemplo, a pessoa recebe uma aposentadoria, o curador é que tem... Ele vai ser no banco, né? Ele vai ficar cadastrado lá como curador, como pessoa autorizada a movimentar aquela conta bancária, e ele tem que usar o patrimônio
da pessoa interditada para a pessoa interditada, sempre pensando no futuro dessa pessoa. Inclusive, quando a pessoa é mais nova, ele tem que pensar na melhor gestão daquele patrimônio para garantir, inclusive, o futuro dela. Então, os gastos do dia a dia, ele tem, sim, um poder amplo de pegar aquela aposentadoria, pagar o plano, pagar a clínica, pagar o remédio, pagar o cuidador, pegar o que sobrou, investir, esse tipo de coisa. Agora, vamos supor que a pessoa tenha imóveis, tenha participação em empresas, alguma coisa desse tipo, aí ele não pode simplesmente vender e comprar e negociar isso como ele quiser. Ele tem que pedir autorização judicial. Então, se a pessoa deixou um bem imóvel, pode ser que o curador pense que esse imóvel aqui está dando muita dor de cabeça para fazer o gerenciamento, está dando prejuízo, não é legal, tem uma possibilidade de investimento melhor, às vezes vender esse imóvel e comprar outro, ou vender e usar o dinheiro para algum tratamento que a pessoa necessite. A gente sabe que isso pode acontecer no dia a dia, mas nesse caso ele tem que apresentar para o juiz, né, a situação, explicar o motivo daquela transação que ele deseja fazer e obter a autorização judicial, além do dever de prestar contas periodicamente, né? Via de regra, o curador ele tem que manter, inclusive essa é uma orientação que a gente dá para os nossos clientes que estão na condição de curador. A gente sempre fala que eles têm que manter um livro caixa, guardar notas, recibos, anotar, planilhar tudo que eles fazem com dinheiro, o que comprou, o que gastou, principalmente despesas extraordinárias, porque eles podem vir a ser questionados futuramente, ou por outro membro da família, ou pelo próprio Ministério Público, e no próprio processo há necessidade de, periodicamente, estar prestando contas a pedido do juiz. Perfeito, perfeito. Vamos partir para a parte prática agora. Uma família chegou à conclusão que aquele familiar precisa ser interditado. O que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um advogado que atue na área de direito de família e direito civil. E aí, o que acontece? É só chegar lá, falar com o advogado, e aí o advogado faz tudo? Como funciona? A interdição, ela tem que acontecer pela via judicial. Não tem como fazer em cartório, extrajudicial, isso ainda não existe, é pela via judicial, então vai necessitar de um advogado. Se a pessoa tem condições de arcar com os custos de um advogado particular, ela vai procurar um advogado particular. Para as pessoas que não têm essa condição financeira, elas devem procurar a Defensoria Pública. E aí, um defensor público ou um advogado conveniado à Defensoria vai fazer esse atendimento. Nesse caso, então, é necessário mover uma ação judicial na qual a gente vai explicar para o juiz qual é a situação, então a gente vai contextualizar, vai dizer quem é a pessoa, qual é o motivo da interdição, do pedido de interdição, se é um acidente, se é uma doença. Normalmente, quando a pessoa busca o advogado, é porque ela já conversou com o médico, ela já tem algum laudo. Então, toda essa documentação a gente vai precisar apresentar para historicizar tudo isso e contextualizar. Então, isso tudo é apresentado para o juiz e, no final, faz o pedido da curatela, já indicando alguém para ser o curador. É possível fazer um pedido liminar, né? Porque o processo ele demora um pouco. Então, o juiz pode provisoriamente dar a curatela para uma pessoa e no final ele vai confirmar ou alterar aquela curatela. E isso tudo acontece por meio então de um processo judicial. Não é algo rápido, porque vai passar pela apreciação do juiz, ele vai nomear um médico perito. Mesmo que você já chegue para o juiz com um laudo médico, ele vai nomear um perito da confiança dele, vai passar pelo Ministério Público. A pessoa que você quer interditar, ela vai ter que ser cientificada disso, ela pode querer apresentar uma defesa. Se ela não tiver em condições de apresentar defesa nenhuma, vai ser nomeado um defensor público, né, um advogado dativo para ela, que vai ter que ir lá averiguar, ver qual que é a situação e apresentar também uma manifestação no processo. Então, esse é um procedimento que ele pode demorar. Então, pode ter essa... Quanto tempo, mais ou menos? Quanto tempo, mais ou menos, leva esse processo todo? Olha, essa pergunta é a pergunta que a gente ouve de todos os clientes, qualquer que seja o processo contratado, e a resposta, acho que uma das respostas mais frustrantes que a gente dá para o cliente.
Não tem como estimar tempo. Por que eu falo isso? Não tem como estimar o tempo. Eu não sei quando eu vou distribuir um processo. Vamos pegar, por exemplo, a nossa cidade aqui de São José dos Campos. Em São José dos Campos, a gente tem 8 varas cíveis, 3 varas de família. Então, são vários juízes. Tem vara das quais o processo anda um pouco mais rápido, tem vara que não. Eu não sei se a perícia vai lá, o médico faz a perícia, pronto, acabou, se vai surgir necessidade de exame complementar. Eu não sei como está a pauta daquele juiz, porque ele vai precisar marcar uma audiência. Não sei se ele vai marcar uma audiência para o mês que vem ou para daqui 6 meses. Então, às vezes, você pode conversar com uma pessoa de uma determinada cidade que falou, o meu processo levou 6 meses. E pode conversar com uma pessoa que fez o mesmo procedimento em outra cidade, que levou 1 ano, que levou 2 anos, né? Depende muito de como está o fluxo de trabalho no judiciário e depende também do que vai acontecer ao longo do processo, né? Essa pessoa, ela vai apresentar defesa? Não vai? Vai ter alguma divergência entre laudos? Né? Como vai ficar a questão da nomeação do curador? Vai ter divergência dentro da família sobre quem vai ser o curador? Todas esse caminho, assim, a gente sempre pensa num caminho ideal para o processo, né? Apresento a inicial, outra parte a contestação, o juiz faz isso, isso, isso. E a gente imagina um caminho ideal, mas podem surgir obstáculos. Esse caminho pode sofrer desvios, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do processo. Então, é muito difícil estimar. O que eu posso dizer não é um procedimento rápido, é um procedimento que pode levar meses ou anos, a depender do caso, né? Então, por isso, até é importante pedir já uma decisão liminar, se for o caso, se for urgente. Se tiver urgência na interdição, aí é necessário apresentar assim, o máximo de elemento de provas que for possível, né, como laudos médicos, exames e tudo mais, para pedir já uma decisão provisória, que é a decisão que fica valendo ao longo do processo até sair uma sentença definitiva. Essa decisão provisória, liminar, ela sai rapidamente? Ela sai mais rápido. Agora, dizer se ela vai sair em 1 semana, em 1 mês, é complicado, é muito complicado, né? E lembrando que a gente falou em decisão provisória e decisão definitiva, mas em matéria de interdição, nada é definitivo, principalmente na questão de transtornos. Por exemplo, esquizofrenia, alcoolismo, transtorno bipolar. A gente não sabe qual vai ser a condição da pessoa daqui a 1 ano. Pode ser que daqui a 1 ano aquela pessoa não precise mais da curatela. Então, ela pode depois ter essa curatela revogada. O próprio juiz, dependendo do caso, conforme a orientação do médico, já pode, inclusive na decisão dele, determinar que se faça uma reavaliação periódica de 6 em 6 meses, de a cada 1 ano, ele já pode determinar isso. Não é o que acontece, por exemplo, em Alzheimer, onde a doença, a princípio, o prognóstico é que a doença vá se agravando cada vez mais. Mas quando a gente está falando de situações que podem ser revertidas, então não existe o definitivo, né? Tudo pode mudar daqui 6 meses ou daqui 1 ano, e a pessoa pode vir a reassumir, então, a sua condição de plenamente capaz e voltar a ser responsável pelos seus atos sem necessitar do amparo, do apoio do curador. Ótimo. Outro ponto que eu acho importante a gente comentar aqui é qual o custo disso. Você comentou que tem uma opção para quem não tem recursos, e quem tem recurso, que vai fazer por uma via particular, né? Vai contratar um advogado. Qual a faixa de preço disso? A faixa de preço vai variar muito de cidade para cidade, de estado para estado. Para quem não tem recursos, a defensoria ela é totalmente gratuita, é um serviço que o Estado fornece, a pessoa não paga, então, o advogado e não paga as custas processuais. Existem advogados particulares que trabalham em convênio com a defensoria, né? O Estado não tem um quadro de defensores suficiente, então ele faz um convênio com a OAB. Inclusive, é importante ressaltar isso. Quando a pessoa vai na defensoria e ela é encaminhada para um advogado conveniado, esse advogado vai ser custeado pelo Estado. É o Estado que vai fazer o pagamento, a pessoa não tem que desembolsar o valor dos honorários, e ela faz no processo o pedido de justiça gratuita,
para ser isenta das custas do processo. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, a justiça ela não é gratuita. Você usar o poder judiciário, toda vez que você quer mover uma ação, você precisa pagar custas processuais, que variam conforme o tipo de ação e o valor patrimonial envolvido. Então, para quem vai fazer uso da defensoria, faz o pedido de justiça gratuita e a pessoa ela é isenta. Para quem vai fazer pela via particular, então tem algumas custas que são custas do processo, que é o fórum que estabelece, a justiça, no caso, ela é estadual. Então, para quem está em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma tabela, Minas Gerais tem outra tabela. Os valores são bastante diferentes, varia bastante de estado para estado. E tem, então, além desses custos processuais, os custos do advogado. Custos do advogado também vai variar conforme o local em que você está. Nós aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós temos a tabela, que é a tabela de referência, a tabela da OAB. A tabela de referência da OAB traz um valor que é em torno de R$6.000 para uma interdição. Essa tabela, ela não é de uso obrigatório pelos advogados, ela é uma referência, o advogado não precisa cobrar exatamente o que está ali, é um valor mínimo que a OAB sugere. Aí cabe a pessoa negociar com o seu advogado, tem advogado que aceita fazer parcelado, pode ser que o advogado precise cobrar mais ou menos, ou exatamente o que está ali, dependendo do caso concreto. Normalmente, o advogado vai analisar o quê? A complexidade envolvida no caso. A gente pode ter ações de interdição que sejam extremamente simples, onde não há o que questionar. Vamos imaginar a situação de uma pessoa que está em coma. Ninguém vai questionar aquela interdição. Mas as pessoas podem querer, a família pode querer brigar pelo cargo de curador. Pode, mas vamos imaginar um cenário onde a família está todo mundo de acordo, é consensual, e é uma situação onde não tem como se questionar. Vai ser um processo mais rápido e vai ser um processo mais simples. Ou a gente pode ter uma situação, um extremo oposto, onde a pessoa não quer ser interditada, onde ela vai apresentar defesa, vai apresentar outros laudos, a gente pode ter laudos conflitantes, pode ter briga pelo cargo do curador. Então, vai ser um caso talvez mais complexo, que justifica aí o advogado fazer um valor talvez diferente para um cliente do que fez para o outro. Então, a sugestão você tem que procurar um advogado, levar toda a sua situação para o advogado, ver se ele acredita que tem e que você preenche os requisitos necessários. Isso, logicamente, depois de ter conversado com o médico, né? Porque a interdição, ela só vai acontecer se tiver o amparo do profissional da área de medicina. Porque o juiz, ele não é o juiz que vai dizer se aquela pessoa ela consegue ou não exercer os atos da vida civil, é o médico. O médico é que vai dizer qual é o estado em que aquela pessoa se encontra, se aquele quadro é reversível ou não é, qual o prognóstico. Então, passou pelo médico, conversou com o médico, tem essa indicação, aí tem que procurar um advogado que vai analisar o caso concreto. E pode haver aí uma pluralidade muito grande de situações. Ótimo. Nossa, muito esclarecedor, Carla. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você, como advogada, consegue esclarecer a gente. Num quadro agudo, a pessoa surtou, está quebrando tudo dentro de casa. Não dá tempo de ter esse processo todo. No quadro assim extremamente agudo, o que a família faz? Chama a polícia, liga para o SAMU, interna a força, pode isso, internar a força? Como é que funciona? Qual a conduta? Essa pergunta é muito interessante. O direito, ele trabalha, funciona numa velocidade que não acompanha o ritmo das nossas necessidades, da necessidade social. Esse é um exemplo muito clássico disso. Então, os casos que chegam para interdição, transtorno bipolar, muitos dos casos não vão ser, assim, acho que a grande maioria não vai acontecer interdição, tá, gente? Sempre lembrando, não é toda pessoa com transtorno ou com deficiência ou com alguma doença que vai ser interditada. A interdição, ela é uma medida extrema, ela é uma medida de exceção, só nos casos que é absolutamente necessário. Quando o caso vira judicial, quando a gente chega no ponto de pedir judicialmente a interdição de uma pessoa, é porque já aconteceu essa crise, porque já aconteceram os problemas, porque a pessoa já indicou
já deu sinais claros de que ela não está mais capaz de fazer a sua autogestão, de gerir seu patrimônio, de cuidar de si mesma sozinha. Mas no momento, vamos imaginar, no momento em que a crise está acontecendo, por qualquer que seja o motivo, né? Aí a gente tem, no direito, a gente não trata das doenças isoladamente, a gente trata das consequências, né? Então, a pessoa, ela tem discernimento para entender as coisas que a gente fala para ela, para entender o que está acontecendo, sim ou não? Ela tem discernimento para gerir o patrimônio, sim ou não? Ela tem discernimento para se expressar, e isso independente da origem. Pode ser por uma questão de vício, de drogas, de medicamento, de acidente, de doença. Então, a gente trata todas essas doenças da mesma maneira. Mas vamos imaginar, no momento de um surto, no momento de uma crise, pode ser necessário chamar a polícia? Sim, se a pessoa estiver apresentando um risco, se a pessoa tiver uma faca, querendo botar fogo na casa, querendo se machucar ou machucar alguém, a intervenção da polícia pode ser necessária, a intervenção do SAMU pode ser necessária, depende muito do que está acontecendo com aquela pessoa. A pessoa pode, às vezes a gente imagina que a pessoa pode estar numa crise muito grande, mas não necessitar de polícia. Pode ser que o SAMU sozinho consiga resolver. Né? Pode ser necessário conter essa pessoa à força, fazer alguma medicação e fazer uma internação ali de imediato? Pode. Né? A legislação, ela faz a diferença entre a internação involuntária e a compulsória. O que a lei chama de involuntária? É essa internação que você mencionou, que é a internação onde a pessoa está no momento de descontrole, onde ela não consegue, ela não tem capacidade para dizer, eu preciso fazer um tratamento, eu preciso me internar. Não, é onde o médico resolve por ela. Vamos imaginar que você chame o SAMU fala, olha, não tem condição, vai ter que conter essa pessoa, levar para o hospital e internar. Então, essa internação é involuntária, ela é determinada por um médico. O médico vai avaliar e vai dizer se aquilo é necessário, e isso vai ser feito nesse primeiro momento, sem um amparo judicial. Porque vamos imaginar na questão prática. Imagina que o médico está diante de uma pessoa que está numa situação de descontrole total, que precisa fazer uso de uma medicação, que precisa ser acalmada, que precisa ser contida. Como que ele vai entrar em contato com o juiz para contar qual é o caso, para chamar o Ministério Público, para o juiz falar, tá bom, pode internar. Então, é um voto de confiança que o judiciário dá para os profissionais da área de saúde, né, uma carta branca para eles usarem nessas situações de emergência. Mas essa é uma internação, assim, também é algo excepcional, e imediatamente o hospital que recebe comunica ao Ministério Público, e dali pode ser que a pessoa, dependendo da maneira que reaja, que ela seja liberada rápido ou não, pode ser que ela dali surja a necessidade de uma interdição ou de uma internação compulsória. Aí já a internação compulsória, que é a segunda modalidade que eu mencionei, é aquela na qual a família vai entrar com um pedido judicial, explicando a situação e pedindo para o juiz uma autorização para internar aquela pessoa. Então, são duas situações diferentes, mas é possível. É um tema bastante controvertido, tanto na área jurídica como na área médica. Assim, é um tema que a sociedade em geral discute bastante, a gente vê isso com uma certa frequência na mídia, e é um tema que está sempre em construção. Então, o que eu estou falando aqui hoje pode ser que daqui a um ano a regra mude. Quem trabalha com isso precisa estar constantemente se atualizando, os profissionais da área de saúde precisam estar sempre seguindo as resoluções do Conselho Regional, as orientações legais, porque é algo ainda em discussão e que está constantemente em construção. A busca dos profissionais é sempre pela resposta que atenda de uma maneira a melhor possível aquela pessoa que está doente, que precisa do tratamento. Mas essa equação não é uma equação matemática, né? É uma conta que é muito difícil fechar. Então, estamos constantemente buscando soluções, mas é isso, algo muito em construção ainda. Joia. Algumas pessoas com transtorno psiquiátrico têm medo de ser internada contra a vontade e fica lá esquecida. A família deixa lá. Eu acredito que isso não pode acontecer. Eu queria saber se existe um prazo
para o hospital comunicar ao juiz que aquela pessoa foi internada contra a vontade dela. Sim, as clínicas, os hospitais, tanto particular como público, tem um prazo, eu não vou ser honesta, eu não lembro de cabeça, não sei se é 48 ou 72 horas, mas é um prazo curtíssimo para informar. É importante a gente pensar que tem, lógico, tem diferença, então a gente está falando aqui dos casos mais extremos. Inclusive, há na justiça ações de pessoas que foram, já vi casos na justiça de pessoas que foram internadas, que não concordavam com a internação e depois acabaram processando o médico ou o parente que quis fazer essa internação, o parente que foi o responsável por fazer essa internação e o próprio médico. Então, é algo muito complicado. A orientação é que as pessoas, os familiares que queiram internar, principalmente os que buscam clínicas particulares, que eles verifiquem a idoneidade daquela clínica, é uma clínica regularizada, legalizada, porque, infelizmente, no Brasil a gente sabe que existe, a gente sabe que existem lugares precários, lugares que muitas vezes não têm os registros necessários para estar funcionando, para estar dando aquele tipo de tratamento. Então, é muito importante que a família se preocupe em buscar ou no setor público ou no setor privado a ajuda, mas sempre com profissionais competentes, profissionais habilitados, especializados, profissionais que têm o respaldo jurídico para fazer aquilo. Porque uma clínica séria, um profissional sério, ele não vai querer arriscar o nome dele, a reputação dele, para internar uma pessoa que não tem necessidade, né? Então, ele sabe dessa responsabilidade, né? Responsabilidade, inclusive, civil, com o risco de ser processado por isso, se fizer algo que está em desacordo com a lei. Mas, se a pessoa não toma esses cuidados e leva para qualquer clínica, ou, de repente, uma clínica clandestina, algum lugar assim, aí a gente não sabe o que pode acontecer realmente. Então, é importante que as pessoas tomem esse cuidado, para que as pessoas denunciem também quando esse tipo de coisa acontecer, quando elas tiverem ciência, porque é dever nosso, de toda a sociedade, zelar para que isso não aconteça. E zelar para que esses lugares clandestinos, para que eles não existam, né? Nossa, muito bom, muito esclarecedor. Demais. Você gostaria de tocar em alguma questão que eu não mencionei aqui? Tem algo para acrescentar? Tem um ponto que a gente não falou, que é algo relativamente novo. Em 2015, se não me falha a memória, foi alterada a legislação, alterado o Código Civil, por ocasião de uma legislação que trata da inclusão de pessoas com deficiência. Essa legislação trouxe uma figura que se assemelha àquilo que a gente chamava antes de interdição parcial. Como eu mencionei, tem a briga pela nomenclatura, se é interdição parcial, se não é, mas é importante a gente entender o conceito, o nome é o de menos. Essa legislação fala em tomada de decisão apoiada. Essa lei, ela inseriu alguns artigos do Código Civil que tratam dessa tomada de decisão apoiada. O que seria isso? Seria o caso de uma pessoa que tem ainda um grau de capacidade, que é uma pessoa que não está completamente incapaz, ela tem um grau de lucidez, mas ela reconhece que ela precisa de auxílio, de amparo, para praticar alguns atos. Por exemplo, assinar contrato de compra e venda, investir dinheiro, coisas mais complexas. Então, ela, ciente disso, ela pode procurar pessoas, uma ou duas pessoas que vão ser as pessoas de apoio dela, e ela já querer nomear aquelas pessoas para a prática daqueles atos. Então, é um procedimento que a gente chama de procedimento voluntário, onde a pessoa com o transtorno, com a deficiência, ela vai ativamente dizer, olha, eu sou capaz, eu posso praticar os atos da minha vida normalmente, mas eu preciso de amparo dentro desses limites. Para estes atos, eu preciso de amparo. E ela vai desenhar quais são os limites e ela mesma indicar quem vai ser essa pessoa. A gente não chama nem de curador, porque ela não está se interditando, ela não está pedindo para ser interditada, mas ela está nomeando a pessoa que vai ser responsável por auxiliá-la para alguns atos. Isso é uma figura nova, né? A legislação é de 2015. Aí você vai me falar, isso está em 2021, não é tão novo assim.
Mas no tempo do direito, algo que aconteceu em 2015, para a gente considera super novo, né? Porque até isso se popularizar, até a jurisprudência se assentar e criar uma jurisprudência sobre isso, até os doutrinadores escreverem a respeito, isso leva um tempo. É algo bastante interessante. Talvez a gente até pode trazer depois, sei, em outra ocasião, mais detalhes específicos sobre isso. É uma coisa sobre um instituto do direito sobre as quais as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes não sabem que é possível, né? Carla, uma coisa que me veio aqui agora, como as outras pessoas vão saber que aquela ali está interditada? Tipo, eu fui interditada e eu vou no banco para abrir uma conta. Como o banco vai saber que eu estou interditada? Tem um sistema que ele tem que pesquisar lá todas as pessoas? A sua interdição, ela vai ficar averbada no cartório de registro. Então, se você é solteiro, vai ficar averbado na sua carteira na sua certidão de nascimento. Se você é casado, vai ficar averbado na sua certidão de casamento. Então, isso é uma informação pública, né? Os bancos têm como consultar e, por exemplo, para comprar e vender um imóvel, um dos documentos que vão pedir é a sua certidão de casamento. Então, vai aparecer lá. Esses negócios assim de valores mais vultuosos sempre pedem uma documentação maior e nessa documentação vai aparecer além, né, além da obrigação do curador, né, a pessoa que foi nomeada curadora, ela vai assinar um termo de compromisso, ela vai pegar essa documentação e ela tem que levar ao banco onde você já tem conta, inclusive para que façam constar lá o nome do curador, porque ele que vai poder movimentar a sua conta. Então, ele tem que levar essa documentação para ele poder ter autorização, senha, cartão e para poder movimentar no dia a dia. A gente quer saber na prática, de fato, como é que funciona. Mas eu acho que essa conversa foi assim muito esclarecedora. Eu acho que todo mundo vai sair bem tranquilo daqui hoje, vendo que não é uma coisa simples, que não vai ser internado à força de qualquer jeito. A família já está orientada qual o caminho a seguir, qual é a forma certinha de fazer as coisas. Então, Carla, nossa, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Você falou de uma forma assim muito clara, que a gente conseguiu entender de verdade. Foi assim, muito legal essa conversa. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço pelo convite. Espero ter conseguido traduzir do juridiquês para o português. Eu sei que essa é uma dificuldade que as pessoas têm, são muitos termos jurídicos, termos técnicos. Faço esse esforço de tentar deixar isso tudo de lado, mas para quem não entendeu alguma parte, não pegou algum pedaço que a gente falou, convido as pessoas a comentarem, a deixar comentários para a gente responde, e foi muito legal, fico muito feliz de poder participar. Eu posso deixar seu contato na descrição do vídeo? Pode deixar. Então pronto, vou deixar o contato da Carla. Quem precisar falar com ela, só lê aqui na descrição. E obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu vou trazer a Carla de novo para a gente conversar sobre uns outros temas aí que andam me perguntando. Um beijo e até o próximo vídeo.